Marcos Danta. 7h49, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, pela 95,9 FM, TV Curtição, canal 175 da Brisa Neto. Aquele abraço, muito obrigado por todos os dias permitir com que o nosso programa entre na sua casa, em 3 estados aqui do nosso Nordeste, né? Acho que é Paraíba, Rio Grande do Norte e também no Ceará, né? Obrigado aí pela audiência através da TV Curtição, canal 175. Olha, com o tema Mulheres, o festival... a nona edição do Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa vai movimentar, está com inscrições abertas, né? Os interessados podem participar em 3 categorias. Um dos prêmios é uma viagem com tudo pago para Cracóvia, na Polônia. Para falar sobre isso, a gente recebe aqui nos estúdios com muita alegria Rômulo Scaff, ele é diretor-geral do Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa, cineasta e também membro da Associação Brasileira de Documentaristas e Curta-Metragistas do Rio Grande do Norte. Já pegamos aqui excelentes dicas, né, do Rômulo para melhorar aqui o nosso ambiente aqui dos estúdios do nosso Panorama 95. Rômulo, antes de falar sobre o festival, hoje é o Dia do Cinema Brasileiro. Temos motivos para comemorar? Bom dia, Rômulo. Temos, bom dia, bom dia. Primeiro, bom dia a todos os ouvintes da rádio, bom dia a todos os ouvintes da TV Curtição e todos os internautas. Tá aí. Agora o programa também é um programa internacional, né? Já que está na internet. E é uma tendência agora, né? Né? Primeiro, bom dia a todo esse pessoal. E sim, eu acho que a gente tem muito a comemorar, a gente tem muito também a projetar também e buscar melhoras ainda para o nosso cinema. Se a gente parar para pensar, a gente é um cinema relativamente novo. A gente está falando aí da retomada do cinema de 92, 93 para cá, que a gente vai ter depois de Carlota Joaquina, que a gente tem a retomada do cinema, mas é muito incipiente ainda. Então, assim, se a gente pegar hoje, a gente tem uma média de umas 200 produções de longa-metragem. Se você pega, por exemplo, a Índia, você tem 5.000 filmes feitos na Índia anuais. Você pega os Estados Unidos, você tem 3.000 filmes anuais nos Estados Unidos. Você pega a Nigéria tem quase 600, 700 filmes anuais. E o Brasil está produzindo 200 filmes ano. Mas é pouco ainda? Sim, é muito pouco ainda. É muito, se a gente for comparar quando o Collor fechou a Embra Filmes, que acabou o cinema nacional, fechou as portas do cinema nacional, a gente tem aí um buraco de uns 3, 4 anos que nenhuma produção foi feita de cinema nacional. Depois você tem uma retomada lenta, que aí você vai ter lá o Quatrilho, o Que é Esse Companheiro, filmes que chegaram até a ser indicado ao Oscar, Central do Brasil, Cidade de Deus. Aí você tem uma retomada maior do cinema, a Ancine vem complementar isso tudo, a Agência Nacional do Cinema. A gente tem um cinema em evolução e a gente tem uma vantagem maravilhosa, que assim, temos muitas histórias para contar ainda. Então imagina que um lugar que nem a Índia, que faz 5.000 filmes por ano, quantas histórias eles já contaram? Então eles têm que ficar garimpando histórias. A gente tá aí, tem vasta história, e o Seridó tem muito mais história ainda para contar nas telas grandes que ainda não foi contada. E a aceitação, por exemplo, do produto nacional, ela vem crescendo? Vem. E falta ainda uma educação audiovisual, e eu acho que eu espero que a gente consiga ter essa educação maior audiovisual, mas eu acho que sim, a gente vem numa crescente, né? A gente tem que pensar que a gente passou por um período muito complicado. O final dos anos 80, você teve ali a falta de incentivo, e a pornochanchada acabou com o cinema nacional, né? O cinema nacional era sinônimo de cinema ruim, hoje já não é. Hoje é um cinema reconhecido no mundo inteiro. Você pega o filme Aquários, ele foi indicado a Cannes, sabe? Você pega Som ao Redor, foi indicado a Cannes. Então, assim, você pega os principais festivais. Sundance, tem muitos filmes indo para Sundance. Febre do Rato acho que chegou a ser exibido em Sundance. Você tem os principais festivais de cinemas do mundo, tem filme brasileiro. Berlim ano passado, acho que foi uma festa brasileira lá. Acho que foram 6 ou 7 filmes exibidos em Berlim. Então, a gente tem muito a comemorar. Primeiro, para dar um incentivo para o nosso cinema. E depois a gente tem muito a crescer ainda. Infelizmente, a gente está no estado que não consegue enxergar ainda o audiovisual como uma indústria, né? O audiovisual gera emprego. Então você pega, por exemplo, Edson Soares, que estava para apresentar o filme dele aqui. No filme dele teve mais de 200 pessoas trabalhando no filme dele, né? Direto ou indiretamente. Então, assim, são 200 empregos em um único produto audiovisual. Então a gente poderia ter mais empregos no audiovisual,
né? Se a gente começar a enxergar o audiovisual como indústria, como os Estados Unidos faz, como a Índia faz. O Rio Grande do Norte ainda tem dificuldade de ter essa visão. Se você pega Pernambuco, investiu 35 milhões ano passado, a Paraíba investiu acho que 26 milhões ano passado, o Ceará 16 milhões, e o Rio Grande do Norte não investiu até agora nenhum real esse ano do audiovisual. E tem recurso para isso? Tem parcerias que se pode fazer. Por exemplo, a prefeitura daqui de Caicó, a gente poderia, e aí eu faço parte da associação de documentaristas e curta-metragistas, e a gente consegue uma parceria, um diálogo com a Secretaria do Audiovisual, onde cada R$1 que o ente coloca daqui do estado, a gente consegue R$6. Então, por exemplo, se a prefeitura, vamos fazer um filme aqui em Caicó, para movimentar o audiovisual de Caicó, então de repente a prefeitura coloca, sei lá, R$100 mil, a gente consegue R$700 mil no edital. E aí um edital para que as pessoas possam produzir audiovisual e qualificar o audiovisual também de Caicó. Então tem como fazer. E qual a importância que, por exemplo, a nona edição do Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa acaba tendo também para o cinema brasileiro? Vamos lá, agora a gente já está indo para o outro lado, que é a exibição. Que a maior dificuldade que existe hoje no cinema é a exibição. Você vê que, por exemplo, o Caicó não tem uma sala de cinema específica. Né? A gente tem o Adjunto Dias que exibe filmes, né? Tem até o pessoal da referência que faz todo aquele trabalho maravilhoso lá no Adjunto o grande problema hoje que existe é a exibição. E o Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa, o que a gente quer ser essa porta de entrada para quem quer fazer audiovisual. Então assim, hoje você tem uma câmera, e hoje todo mundo tem câmera no celular, sabe? Você pega o seu celular, todo ano a gente lança um tema, até para facilitar o desenvolvimento do filme. Então esse ano o tema do festival é mulheres. Então você tem uma ideia, mulheres, faz um filme de 1 minuto, manda pra gente. São 3 regrinhas básicas que a gente tem no festival, que assim, não pode ser filme com teor adulto, porque é uma exibição em praça pública. Não pode, até por questões ideológicas, não pode ter manifestação política nem manifestação religiosa. Não tem esses 3, o filme vai ser exibido. Então você já começa uma carreira de cineasta dentro do Festival de Cinema Internacional, com representantes que vêm de fora do Brasil para poder, inclusive, jogar os filmes. Né? O vencedor vai para Cracóvia, mas eu acho que esse já é até o segundo passo. Eu acho que o mais legal é você ter o seu filme sendo exibido numa tela de 10 metros de largura, no mirante lá de Baía Formosa. Né? Raildo teve 2 filmes dele lá já exibidos, e os 2 filmes dele foram para a Polônia, ficou entre os 10 primeiros e foram. Vamos ver se esse ano ele consegue acertar para ele junto. Deus quiser, né? Agora, por exemplo, tem que ter uma estrutura profissional para poder fazer um filme desse ser exibido no Festival Internacional de Baía Formosa? Não precisa. Posso com o celular mesmo fazer? Com o celular você pode fazer. A gente vai dar uma oficina hoje lá no Adjunto, justamente mostrando que dá para fazer tudo isso. Você precisa de um bom planejamento e de uma boa organização. Planejou, organizou, você executa. É um filme de 1 minuto, não requer muita prática. Se você for para pensar, os comerciais tem 30 segundos. Você vai ter o dobro, você vai ter 2 comerciais para poder contar uma historinha em 1 minuto. Né? Pega um papel, em 2 folhazinhas que você escreveu uma historiazinha, pronto, você filma aquilo ali, você tem um filme. Que você filma hoje com o celular. Tem celular hoje que é melhor que máquina fotográfica, né? Do que aquelas maquinazinhas pequenininhas. Então assim, edição hoje tem vários aplicativos de edição. Claro que quem tiver mais cuidado com a obra tem chance maior de ganhar o festival. Quais são os principais erros que as pessoas cometem, por exemplo, na produção e na edição de um vídeo como esse? Eu aponto um dos principais erros: se preocupar com a imagem e não se preocupar com a história. É um festival de história, é um festival de 1 minuto para se contar uma história. Conte uma história em 1 minuto. A imagem, ela é o seu apoio. Ela é importante, é o que as pessoas vão ver. Mas eu costumo dizer o seguinte: se você estiver numa selva fechada, e de repente você escuta o rugido de um tigre, você vai parar para olhar ou você vai começar a correr? Você vai correr. Entendeu? Você não vai ficar procurando onde é que está o tigre, você vai perna para quem te quer. Então, o som é mais importante, o trato no som, o trato, sabe, não contar a história, na delicadeza de como contar a história, não ser grosseiro na maneira de contar. Eu acho que esse é o caminho para o sucesso do audiovisual. E o mais importante, o audiovisual hoje está aí, a internet, todo mundo está dentro hoje. Né? Não tem uma adolescente hoje que não tenha vontade ali de ser youtuber, por exemplo. Né, que está na moda agora. A minha filha de 6 anos já quer ser YouTube já. Né? Impressionante. E isso é audiovisual.
Isso é audiovisual. Geraldinho. Como contar uma história em 1 minuto? É muito tempo? É pouco tempo? 1 minuto. É um desafio, não. É um desafio. Acho que não é nem muito nem pouco. Assim, eu sou um contador de história, nato. Então, um contador de história sempre vai achar que é pouco. Por mim, se eu puder ficar 3 horas contando história, eu fico. Mas é um desafio legal. Eu acho que é um desafio de síntese, um desafio de produção, uma produção enxuta. Você vai descobrir que você não faz sozinho, você vai precisar de gente para te ajudar. E aí, por exemplo, o pessoal me perguntou, mas só ganha um diretor para ir para a Polônia, o que eu faço? Eu falei, fácil. Faz um grupinho ali de 4 pessoas, faz 4 filmes, aí deixa, coloca o nome de um de cada um. Quem ganhar, ganhou. Para se inscrever, como é que faz? www.fincbf.com, Finc, F-I-N-C-B-F, fincbf.com. Aí tem lá o regulamento, as inscrições, você coloca lá. Tá aberta lá as inscrições, corre que ainda dá tempo de... Tem um final de semana ainda para produzir o filme. São gratuitas? Tudo gratuito. É importante até se ter falado que o motivo de eu estar aqui hoje e fazer essa oficina que eu vou fazer, que vai ajudar para quem for fazer esse filme de 1 minuto, mas a ideia da oficina é você aprender a fazer filme de baixo orçamento, de uma maneira geral. Mas tudo isso só existe porque a gente tem um apoio incondicional da Cosern e da Cabo Telecom, que está sempre junto com a gente para poder fazer a gente circular o estado e poder fazer com que as pessoas produzam esses filmes, que o Seridó conte suas histórias. Além da TV, né, que tem as exibições de filmes, aí as questões de canais pagos, temos também em shoppings, a exibição de filmes. Aqui em Caicó a gente tinha salas de cinema, cinemas, né? Marcou uma época muito grande. Em algum momento, na sua opinião, isso consegue ser retomado, por exemplo, a interiorização da exibição de filmes, a interiorização do cinema, ainda é possível, ainda cabe, eu particularmente acredito que cabe, né? Mas eu pergunto, ainda caberia, por exemplo, a volta do São Francisco, do Cinema São Francisco, como tinha, não o Cinema São Francisco, mas outros espaços só para exibição de cinema, como tinha antigamente, como em Caicó? Acho que sim. A gente está numa mudança de governo, a gente não sabe o que vai acontecer agora nessa mudança, quais são as prioridades dessa mudança. Mas no governo que tinha até pouco tempo atrás, tinha uma política de recuperação de salas de cinema. Em alguns municípios, como por exemplo, Cerro Corá reabriu o cinema, Sul reabriu o cinema. Você teve alguns municípios que reabriram o cinema e tem público. Se você pegar o Adjunto Dias, eles têm exibições periódicas também de filmes, que é feito pelo pessoal da referência lá. E eu vejo pelas fotos que o pessoal me manda, sempre tem também uma sala cheia. Está crescendo bastante. Né? E eu posso te garantir uma coisa, você assistir um filme em casa é bom. Você assistindo um filme no celular, deitado na cama, é legal. Mas você assistir um filme numa sala de cinema... É diferente. Mais gostoso, né? Não tem, muito mais interessante. Né? E eu acredito que sim. Eu acho que a gente está voltando para essa cultura do cinema, das séries, sabe? Acho que a gente está especializando. O Seridó está exportando artista. Né, você teve um filme que foi rodado agora aqui, com o Kleber Mendonça, né, você tem Titina, que já virou estrela nacional. Você tem o próprio Festival de Caicó, que já teve a primeira edição, que foi um sucesso, e no meio audiovisual ele é muito já comentado. Temos o espetáculo Pace, que está rodando o Brasil todo, né? Vai virar filme, inclusive. Eu acho que já foi feito o filme do... Pela referência, é verdade. Pela referência do Pace. E assim, e eu tenho certeza que o segundo Festival de Caicó já vai ser um sucesso, pela expectativa que está sendo gerada em cima dele. Ok, Romulo, obrigado pela sua participação. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso Panorama 95. Só para reforçar aí, as inscrições para quem desejar participar, ter a sua produção no Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa, elas estão abertas. Até quando as inscrições? Até dia 10 de novembro. Então corre que não dá tempo de fazer o filme. O site é o www.fincbf.com, inscrições gratuitas. Quem sabe você vai ter aí o seu... Só se inscrever e mandar o filme, não significa que vai estar lá presente o filme. Passa por uma seleção? Passa por uma curadoria, por esses 3 critérios que eu te falei. Tá, assim, não pode ser filme maior de 18, porque é em praça pública, não pode ser... então não pode ter cenas impróprias, não pode ter manifestação política, manifestação religiosa. Se você atendeu esses 3 conceitos, o filme vai ser exibido em Baía Formosa. A chance é de 90% de ser exibido em Baía Formosa. Obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês.